Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao bate-papo agronômico do primeiro ciclo de palestras AgroUEL. Meu nome é Lígia, eu sou professora do Departamento de Agronomia da UEL, e a nossa conversa de hoje vai ser sobre técnicas de cultivo e manejo de morangueiro com o professor Juliano. Então, o intuito da conversa de hoje é responder os principais questionamentos que foram realizados na palestra sobre esse assunto, que foi realizada no último dia 3 de junho, e não puderam ser respondidas naquele dia. Então, a palestra, para quem não assistiu ainda, ou para quem gostaria de rever, ela está disponível no canal do Saca UEL no YouTube, então fiquem à vontade para acessar a palestra completa lá no YouTube. Bom, então, como eu falei, hoje a gente vai conversar sobre as principais questões que surgiram durante a palestra. Então, vamos falar um pouquinho sobre sistemas de cultivo, substratos que são utilizados na produção de morango, manejo e o manejo da nutrição, algumas perguntas sobre cultivo orgânico de morangueiro, produção e manejo de mudas, pós-colheita do fruto do morango e algumas técnicas específicas que são utilizadas na cultura. Então, antes de eu dar continuidade às perguntas, eu passo a palavra ao professor Juliano, para que ele possa cumprimentar todos vocês e, caso ele gostaria de falar alguma coisa antes da gente dar início. Boa noite a todos, obrigado, Lígia. É sempre um prazer estar podendo participar desse bate-papo, poder esclarecer os questionamentos e contribuir da melhor forma possível para que as dúvidas sejam sanadas, principalmente aquelas relacionadas ao tópico, à temática da palestra. Tá certo? Mais uma vez agradeço, muito obrigado, e estamos à disposição aí para iniciar esse bate-papo. Então, um tema muito importante, relacionado à produção do morango, e que foi muito bem explorado na sua palestra, está relacionado ao sistema de produção. Então, como você nos passou lá, hoje o morango ele pode ser cultivado a campo, que é um sistema que vem perdendo um pouco de espaço, ou em cultivo protegido, e daí no cultivo protegido entra lá o túnel baixo, túnel alto, a estufa. Na estufa ainda pode ser cultivado no solo, sistema hidropônico ou fora do solo, E aí, nesses sistemas fora do solo, tem uma infinidade de substratos que podem ser utilizados, estruturas, Então, é um assunto bem amplo. E acredito que, em função disso, que a maior parte dos questionamentos foram em cima desses sistemas de produção. Então, a primeira pergunta, relacionada a esse tema, também é uma pergunta bem ampla, que seria, o que levar em consideração no momento de escolher o sistema de produção para o morango? O primeiro parâmetro que a gente deve levar em consideração para a escolha é o recurso financeiro disponível para a estrutura. Então, muitas vezes o agricultor realmente ele não dispõe de condição financeira para montar um sistema de produção em estufa, que é um pouco mais caro do que um sistema de produção em túnel alto. Tá? Então, o primeiro fator mesmo é a questão financeira. Se o produtor dispõe de recurso ou não para implementação do sistema de produção mais tecnológico, digamos assim. Então, a gente tem hoje vários sistemas e, assim, o interessante é que temos sistemas para todos os tipos de agricultores e para todas as condições financeiras, Então, a gente pega o sistema de campo aberto, é um sistema que vai onerar menos. Aí depois vem na ordem crescente, túnel baixo, aí depois túnel alto, estufas, aí você já começa a adicionar sistemas de hidroponia, substratos diferentes, sistemas de elevador. Então, todos esses fatores aí devem ser levados em consideração. Mas o que vai determinar é realmente o recurso financeiro que o agricultor tem para a implantação do sistema. Um segundo fator importante, Lígia, também que a gente deve considerar na hora de escolher o sistema, muitas vezes é a condição climática. Então, se eu tenho condições climáticas mais amenas, o sistema de túnel baixo, ele funciona bem. Se eu tiver temperaturas mais altas, o sistema de túnel alto é melhor.
porque você vai estufas, né? Vou ter um arejamento melhor. Então, muitas vezes isso em função da climática. Se eu tiver alta pluviosidade na região, eu tenho que usar um sistema de cobertura em ambiente protegido. Então, se a gente pegar o sul do país, onde você tem uma distribuição mais uniforme de chuvas ao longo do ano, o sistema de cultivo protegido, ele é crucial. Mas tá, então se eu tiver, por exemplo, regiões como onde o morango está expandindo, sul da Bahia, Distrito Federal, eu posso muito bem usar um sistema de campo aberto, né? Que a gente diz que vai onerar menos e vai produzir relativamente bem. Não como sistema de ambiente protegido, mas vai produzir em menor custo. Então, basicamente, são esses dois fatores assim que vai definir para o agricultor a condição financeira e a condição climática da região de cultivo. Não, excelente, professor. E outra pergunta, né, que surgiu sobre esse assunto está relacionado à ocorrência de doenças, né? Então, a pessoa que enviou essa pergunta, né, questionou se o cultivo em túnel baixo ele poderia favorecer a ocorrência de doenças e se existe algum dos sistemas que exigiria uma maior atenção para evitar que isso ocorresse, né? Então, acredito que se algum desses sistemas cria um ambiente mais favorável para a ocorrência de doenças. Então, eu não posso especificar única e exclusivamente para doença. Então, quando a gente vai tratar do sistema de produção, a gente tem que levar em consideração tanto as doenças quanto as pragas. Por que eu falo isso, né? Então, uma condição sine qua non, geralmente para as hortaliças, não se deve deixar ocorrer molhamento foliar, molhamento de folha, tá? Porque a gente sabe que umidade em folha predispõe à incidência de doenças fúngicas, principalmente foliares. E no caso do morango, a gente tem a micosferela, a gente tem diprocarpo, nós temos antracnose, tudo que está relacionado à umidade. Então, o ponto-chave é não deixar molhar. Então, se a gente molhar a parte aérea, se a gente considerar o sistema de campo aberto, você tem um molhamento maior. O ambiente protegido, a função é essa, proteger contra molhamento. Então, a gente fala que na região centro-sul do Brasil, o cultivo protegido ele tem função guarda-chuva. Tá? Que é totalmente diferente da Europa, do hemisfério norte, onde ele tem a questão de manutenção de temperatura. Para nós aqui, guarda-chuva. É evitar que tenha o molhamento da parte aérea. Tá? Esse é o fator principal quando se refere às doenças. Tá? Mas no caminho inverso, o ambiente protegido, eu até comentei isso na palestra, ele predispõe a um maior ataque ou incidência de algumas pragas na cultura do morango, entre elas ácaros e pulgões. Tá? Porque se protege a planta, vai proteger a praga. Então ali ele vai ter essa praga, ela vai ter um ambiente propício ao seu desenvolvimento. Então, quando a gente compara doença, o campo aberto, você tem molhamento, vai ter mais problemas, principalmente mais no final do ciclo. Então, o cultivo protegido de doença, ele protege melhor, a incidência é menor. Mas, em compensação, pragas é o contrário. No campo, você vai ter menos pragas. Como ácaro e pulgão são artrópodos, pragas pequenos, as chuvas, irrigação por aspersão, acaba ajudando o controle. Ele acaba jogando no chão e ele tem uma certa dificuldade de voltar. Já no ambiente protegido, eu não tenho isso. Eu não tenho chuva, não tenho a gota d'água. Então, são coisas diferentes. Você tem que encontrar o quê? Um meio termo, e o meio termo está muito no manejo. Tá? E quando eu falo de molhamento, não é só molhamento de chuva, molhamento de orvalho. Por isso que é muito importante o manejo do túnel, de abrir e fechar na hora certa. Então, tem esse detalhe, tá? Da questão do molhamento. Então, mas se a gente parar para pensar nos sistemas, o túnel baixo ele não protege 100%. Então, o melhor sistema para menor incidência de doenças é o túnel alto e estufa, né, que é muito mais arejado, tá? Mas, em compensação, você tem que tomar muito cuidado com incidência de pragas. E um detalhe no túnel alto, que eu também gosto de chamar atenção na estufa, você começa a ter problemas de polinização. Tá? E isso a gente tem que...
Então, são coisas que a gente tem que pesar e vai ter medo do manejo. Olha, se eu tenho condições de colocar abelhas, meliponídeos, no sistema de produção em túnel alto ou estufa, eu vou usar. Tá? O túnel baixo ele tem um custo menor, mas também protege a menor incidência de doenças quanto comparado ao campo aberto. Então, essa escolha se a gente, o protegido ele vai ter menor incidência de doença, mas o custo é um pouco mais alto. Então, vai muito do manejo que o produtor se dispõe a utilizar na lavoura dele. São vários fatores, resumindo, né, Juliano? Então, tudo não, tem que levar em consideração várias coisas, né, na hora, na tomada de decisão. Né? Não dá para você definir. O que a gente sabe que, naturalmente, o ambiente protegido, você vai ter menor incidência. Tá? Por quê? Você não vai ter molhamento. Então, se eu associo temperatura à umidade, nossa, condição ótima para desenvolvimento da maioria das doenças fúngicas, tá? Então, condição ideal para mixerela, condição ideal para coletópico, né? Anthracnose, dendrofoma, botrites, tá? De procarpo, que são o quê? Doenças mais específicas da cultura do morango. Então, isso vai muito do manejo. Se o agricultor fizer um bom manejo de túnel, de abertura e fechamento, ele não vai ter problema, ele pode usar o túnel baixo que o nível de incidência de doença vai diminuir. Não, excelente. Bom, outra pergunta, agora mais pensando no cultivo semi-hidropônico, né, ou fora do solo, um insumo muito importante é o substrato, né? Com relação ao substrato, a gente tem duas perguntas. Então, a primeira delas é quais os substratos mais utilizados na produção de morango, né? E se tem algum que seja o mais indicado. E quanto tempo é possível utilizar o mesmo substrato e como saber o momento certo de trocar? O substrato a ser utilizado é aquele mais barato. Para o agricultor, tá? Mas barato com ressalvas, né? Por que eu falo mais barato? O substrato, ele é importante, mas como a gente hoje tem o sistema de fornecimento de nutrientes tudo via fertigação, o substrato ele acaba sendo um suporte. O que eu posso falar para você, pessoal, em termos de substrato? Que ele seja leve, com relativa manutenção de água. Então, eu não posso ter um substrato onde eu tenho uma grande quantidade de turfa, por exemplo, ou de solo agregado, porque senão eu vou ter encharcamento, tá? Hoje, qual que é a filosofia? A filosofia dos sistemas de produção é você gastar o menos possível de água, o menos possível de nutriente. Então, aquele sistema de coxo lá que a gente apresentou de calhas, ali se aproveita tudo. Ali se aproveita tudo. Então, praticamente não se perde água, não se perde nutriente. Então, o que o pessoal tem usado bastante hoje? Eu não posso chegar, existe vários substratos no mercado e hoje que são excelentes, são substratos leves, tem uma boa, entre aspas, uma relativa capacidade de retenção de água, mas eu entraria em marcas. Então, o que os agricultores têm utilizado e têm funcionado bacana pra caramba, a gente pode ver lá nos slides, e que é barato, compra-se o substrato normal, comercial, e faça uma mistura com casca de arroz carbonizada. Então, hoje é muito fácil você fazer o sistema de carbonização. Então, você acaba tendo aqui um substrato barato, leve, com relativa retenção de água. Tá? Isso é importante, tá? De você não ter aquele substrato pesado. Então, aí você pergunta, qual que é o substrato mais indicado? Se você usar casca de arroz, ele vai ser mais barato. Então, você mistura, você pode fazer mistura na própria propriedade, é o que o pessoal tem trabalhado. Então, ao invés de usar o substrato puro, que acaba onerar muito, eles compram e utilizam esse substrato com casca de arroz carbonizado, fica um substrato enxuto, leve, bom, com uma relação carbono-nitrogênio até que relativa, e isso é porque em torno mais ou menos, quando você mistura casca de arroz carbonizado, essa relação carbono-nitrogênio, ela sai de 10, 11, né, do substrato normal, e vai ali para 18, 19, até 20. Então, você fica com um substrato que vai demorar mais tempo. Isso implica o quê? Você vai ter um substrato com maior tempo de durabilidade no seu slab ou no seu coxo de produção, na sua calha. Tá? Então, isso está tudo ligado. Quanto tempo? Quando que o pessoal troca o substrato?
O pessoal troca se começar a dar muito problema de doença. E se ele usa um substrato leve, é só ele repor esse substrato ao longo do ciclo. Mas se surgir doença, o que se recomenda? É você retirar esse substrato e trocar. Existem agricultores ou cooperativas que trabalham que eles autocravam esse substrato e constroem novamente a biologia dele, a microbiota, entendeu? Então, isso vai depender muito do agricultor, se ele quer mais facilidade. Hoje tem substratos importados que são excelentes, mas o custo vai lá em cima, tá? Então, o que a gente fala? O que o agricultor tem que ele pode agregar ao substrato comercial para baratear o custo? Porque, como a gente tinha mencionado já na palestra, a gente reforça aqui, o morango, o custo de produção é altíssimo. Né? É um custo que, se o agricultor tiver qualquer imprevisto, qualquer intempérie no meio aí, o prejuízo é grande. Eu acho que eu respondi as três, né, Lígia? Nesse tempo, qual que é o melhor? Mais uma vez, né, assim como você falou na questão anterior, o manejo que o produtor vai ter que vai fazer toda a diferença, né, no momento de trocar ou não o substrato, enfim. É porque, assim, uma coisa que poderia chamar a atenção é a questão nutricional, mas hoje, como tudo é fornecido via sistema hidropônico, semi-hidropônico, então o substrato, ele perdeu muito aquela importância de ter aquele efeito de ter que fornecer os nutrientes à planta, né? Então, se a gente pudesse usar, qual que seria o melhor substrato hoje? Seria a casca de coco, né? Ela tem uma relação carbono-nitrogênio alta, é bem neutra e tudo, só que é muito caro, né? Para você usar em sistemas, né, de produção assim que o pessoal planta muito. Vamos para a próxima pergunta, então. Também é uma pergunta relacionada a sistema de produção, mas agora indo mais um pouco para o lado da produção orgânica. Então, a gente sabe que a busca por produtos orgânicos, né, assim como a produção orgânica está crescendo muito, e para o morango também, né, acredito que seja também uma tendência. Então, se eu quero produzir morango orgânico, né, teria algum sistema de produção também que seria o mais indicado para esse tipo de cultivo? Não sendo o hidropônico no sistema NFT, qualquer outro sistema daqueles apresentados, eles podem ser utilizados para o cultivo orgânico, tá? Sem problema nenhum. Inclusive, é permitido o uso de mulching, é permitido o uso dos coxos, é permitido o uso das calhas. Então, assim, não tem restrição quanto ao sistema, exceto para o hidropônico NFT. E aí se aplica o quê? Nutrientes extremamente solúveis, né? E em água ali, que aí sim não é um sistema. Mas no restante, não. Qualquer um dos sistemas aí, né, você pode adaptá-lo à produção orgânica. E ainda, né, nesse assunto de produção orgânica, né, você saberia falar um pouco para nós como que está a produção orgânica de morango no Brasil ou aqui no Paraná? E muitos questionamentos surgiram a respeito de produtos, né? Existem produtos registrados para esse tipo de cultivo, para o morango? Olha, no Brasil, então vamos falar assim, respondendo a primeira pergunta, mais ou menos em torno aí de 10%, 5 a 10% do morango produzido no Brasil hoje é orgânico, tá? 5 a 10%. No Paraná, a tendência é que seja um pouco maior essa porcentagem, tá? Mas se for 1, 2% a mais, tá? Então, ainda é um processo que esbarra em alguns entraves, tá? E entre esses entraves, o principal são os produtos. Os principais são os produtos destinados para o sistema orgânico na cultura do morango, registrados, né? Então, assim, se a gente pensar em pragas e doenças, tá tranquilo. Tá tranquilo. Não seria o gargalo hoje. Então, a gente tem uma série de produtos biológicos, de parasitoides, tá? Que podem ser utilizados sem problema algum na cultura, extremamente recomendável, né? Tem bacilos, Beauveria, tem vários que você podem
você pode utilizar. Para controle de pragas também, você pode usar o tricograma, tem o gênero zeíros, né, os zeíros lá, os fitozeíros, né, na verdade, para controle de ácaro. Então, digamos assim, que em termos de controle de pragas e doenças, você está numa condição relativamente confortável. Precisa avançar? Precisa. Onde é o gargalo hoje para se produzir morango orgânico? Existe uma tendência de que o sistema de cultivo ele saia do campo e vá para o semi-hidropônico. Hoje, o que dificulta é produtos que possam ser utilizados no sistema orgânico, né, para fornecer os nutrientes necessários. Digamos assim, hoje é o gargalo para se produzir morango orgânico no sistema semi-hidropônico. É você ter produtos que realmente são testados, são registrados, né, para o cultivo do morango. Tá? Isso levando em consideração questões nutricionais. Tá? Então, você tem alguns produtos, vários não, são poucos produtos mesmo que você tem hoje disponíveis, né? Então, eles associam que micro-organismos, nutrientes, bioestimulantes, tá? E fazem aquela salada. A gente tem alguns produtos, né, disponíveis aí que estão sendo utilizados. Mas hoje a busca é para que você consiga ter uma solução nutritiva que ela possa ser usada no sistema semi-hidropônico. Então, eu digo assim, hoje o gargalo é isso, é a questão da nutrição em sistema hidropônico. Você tem produtos que consigam fazer essa nutrição e que ela seja feita de forma equilibrada. Tá? E esse é o problema, porque isso vai levando, acarretando sérios fatores. Né? Se você usa uma adubação desequilibrada, então o pessoal trabalhou muito assim, olha, vou pegar o chorume de um composto orgânico e vou utilizá-lo como fertilizante. Bom, a gente sabe que a concentração de nutrientes ela é determinante em função do material de origem. Tá? Então, o que foi decomposto? O que passou por processo de mineralização durante a compostagem ali e que forneceu os nutrientes? Qual que era a relação carbono-nitrogênio? Então, se eu usei uma palhada a partir de leguminosa, eu vou ter uma relação carbono-nitrogênio diferente, vou ter mais nitrogênio ali. Se eu uso uma palhada que foi de casca de café, casca de arroz, então o material de origem ele vai interferir, e o pessoal não consegue ter esse padrão. Então aí o que eles fazem? Então o meu vizinho aqui fez, está funcionando bem, mas o que ele usou para fazer o composto orgânico dele? Eu vou fazer aqui também. Mas o que eu tenho, o que eu posso usar? Eu vou usar tais matérias orgânicas, né, e no que eu tenho disponíveis aqui. Eu uso. Mas aí vai ter um desbalanço total entre os nutrientes. Então, eu vou ter desequilíbrio nutricional. E hoje, tem uma coisa assim, uma teoria que poucas pessoas sabem, ou se sabem, não levam muito a sério, tá? E é a trofobiose. Não sei se você ouviu falar de trofobiose. Né? O que é a trofobiose? Trofobiose, então, às vezes, ela acontece muito em sistema orgânico por causa desse desequilíbrio e acontece mais ainda em sistema convencional. Quando você aplica uma determinada quantidade de nitrogênio, então vamos pensar que você aplicou nitrato, então NO3, né, que é a forma mineralizada, que é a forma preferencial de absorção de nitrogênio pelas plantas, né, como ela tem valência negativa, NO3 menos, ela não fica retida, entre aspas, na solução do solo e a planta absorve. Então, absorve aquela grande quantidade de nitrato. Na planta, na fisiologia, esse nitrato, imediatamente, ele é convertido em amônia. Amônia, por ação da redutase do nitrato e redutase do nitrito. Tá? Então, ela é convertida em amônia. Para onde vai essa amônia? Essa amônia, ela é tóxica. Imediatamente, ela tem que ser convertida na linguagem de aminoácido, em aminoácido. E o primeiro é o glutamato. Aí, por aminotransferase, forma-se todos os outros aminoácidos. O que acontece? Então, você vai ter um bombardeio de aminoácidos na planta. Tá? Um bombardeio de aminoácidos na planta. Aí, o que acontece? Às vezes, a planta não necessita dessa quantidade de aminoácido para formar as proteínas. Então, fica lá
no vacúolo, no citossol, aquela grande quantidade. É esse aminoácido que o pulgão quer, que o ácaro quer, e os fungos patogênicos, as bactérias querem, por quê? São moléculas pequenas, fáceis de serem ingeridas e digeridas. Então, a adubação equilibrada te dá o quê? Te dá a teoria de trofobiose, ou seja, não deixa moléculas pequenas que são preferidas por agentes patogênicos. Então, quando eu tenho um desequilíbrio nutricional muito grande, e isso está acontecendo muito quando eu tento desenvolver um adubo, um fertilizante para o sistema semi-hidropônico orgânico, você tem esse desequilíbrio muito grande. Então, você acaba gerando esses problemas. Aí você começa a perceber que morango sem gosto, morango com coloração ruim, maior incidência de pulgão, de pragas. Então, isso justamente por causa dessa questão. Então, mas isso aí, como diz, daria uma discussão, Lídia, de 2 horas, 3 horas, para a gente conversar a respeito dessas questões. Então, a gente pode dizer hoje que para o manejo fitossanitário a gente teria produtos disponíveis no mercado, né? O problema seria quando entra no manejo nutricional. Até, assim, foi bom que você tocou, né, falou sobre isso, porque uma das perguntas que a gente tem aqui, que até seria uma das próximas que eu ia falar, é para você comentar um pouquinho sobre as questões que tem que ser levadas em consideração no manejo nutricional do morango, né? Eu sei que esse é um assunto muito amplo, né? Bem como você falou, é assunto para outra palestra, né? Então, acho que, assim, pelo que você falou, a gente pode dizer isso, né? O equilíbrio no manejo nutricional vai fazer toda a diferença, né? Tanto para a produtividade da cultura, mas vai interferir em outros fatores também, né? Como você falou, a predisposição à ocorrência de doenças, né? Então, não sei se você quiser complementar ainda com alguma coisa relacionado a isso. Hoje, Lídia, quando o sistema é convencional e a gente tem vários produtos disponíveis, a questão nutricional de uso de fertilizantes para o sistema semi-hidropônico e hidropônico deixou de ser preocupante, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem um imenso portfólio de produtos para sistema hidropônico, de diversas empresas, é um segmento muito forte. O que eu quero chamar a atenção, assim, que eu acho que é interessante, muito interessante nessa questão de cuidados com a nutrição, porque hoje essa questão do semi-hidropônico permite você posicionar nutrientes. É engraçado, né? A gente ouvia muito falar assim, ó, posicionar o produto químico para controle tal e tal, tal. Não, hoje é interessante, você tem condições de posicionar, né? Quando a gente fala posicionar, é alterar a concentração ao longo do ciclo da cultura. O que eu chamo a atenção de 2 nutrientes, basicamente, o macro e o micro, são importantíssimos. No caso, o cálcio. Então, na pré-floração, o agricultor já tem que cuidar com cálcio, aumentar um pouco o fornecimento de cálcio. Isso tanto no sistema de campo aberto, quanto no sistema hidropônico. No sistema hidropônico, você fornece via solução nutritiva. Então, aquele estágio já reprodutivo, que você já começa a mudar a concentração da solução. E aí o cálcio é muito importante, porque o cálcio ele é componente de parede, ele é componente de pectatos. Então, ele funciona como um cimento ali entre lignina, celulose, hemicelulose ali, que ajuda a manter firmeza. E tem uma importância em pós-colheita muito grande. Então, essa manutenção de cálcio, ela tem que ser, começou ali no pré-florescimento até o final, tá? Então, o cálcio é um nutriente-chave. No campo, eu não uso agricultura, eu não uso tecnologia de fertilização, é tudo a solo. Então, pré-floração, eu tenho que começar a fazer pulverizações com cloreto de cálcio, nitrato de cálcio, sulfato de cálcio, a cada 10, 15 dias, direcionado nas flores e nos frutos. Tá? Esse é um nutriente que eu sempre chamo a atenção. Um segundo, que é muito importante também, que é um micronutriente, é o boro. Tá? Em que estágio? Pré-florescimento, até quando você fala assim, olha, eu não vou usar, vou abandonar a lavoura. O boro tem que estar sendo utilizado, porque o boro, ele é muito importante
não na polinização, mas na fecundação, no desenvolvimento do tubo polínico. Mas o boro, o que ele faz? Não, o boro não é o boro, ele acelera a produção de hormônios, principalmente a auxina, tá? Aí a auxina está relacionada à divisão celular. Então, quando o grão de pólen chega no estigma, ele tem que emitir o tubo polínico. E a gente lembra que o morango é um pseudofruto e ele tem ali de 300 a 600 pistilos, ou seja, são 300 a 700 estigmas que vão ter que receber grão de pólen, emitir tubo polínico para ocorrer a fecundação e formação da crina. Então, o boro é muito importante. E por que eu falo isso? Essa divisão celular, tubo polínico, fecundação, porque o desenvolvimento do pseudofruto, que é do receptáculo floral, ele está diretamente relacionado à quantidade de aquênios presentes na superfície, porque os aquênios vão ser responsáveis ali por induzir a síntese de auxinas, tá? Divisão celular, crescimento da carnosa, da polpa, o fruto mais desenvolvido, maior. Então, são dois, não desmerecendo os outros, não é disso, mas que você tem que ter um posicionamento muito correto deles a partir da pré-floração. Cálcio e boro. Entendi. Então, se você quer produzir aquele morango bonito, grande, né, que é o que o consumidor quer escolher lá na hora, né, tem que prestar atenção nisso. Isso. O boro e o cálcio crucial. E falando em qualidade, né, do morango, outra pergunta que surgiu aqui é relacionado com a cor. Então, o que poderia fazer para melhorar a cor do morango? A pigmentação do morango é um fenólico, que é a antocianina. A antocianina, a presença dela é condicionada basicamente a dois fatores: genético, tá? Então, tem cultivares e, naturalmente, ela apresenta maior concentração de antocianina. Então, naturalmente, ela é de cor mais forte. Então, a escolha da cultivar, ela contribui para que você tenha um morango com uma cor vermelha mais intensa. Tá? Esse é um fator. O segundo fator, condição climática. Tá? Condição climática aliada à condição nutricional. Tá? Também a gente tem que considerar isso. Mas a condição climática é muito importante, porque quando a gente fala de pigmentos, né, que na maioria das vezes são terpenoides, né, e a gente sabe que os terpenoides são compostos por unidades oprêmicas. Tá? Cada 5 carbonos, né, mesmo compõem borracha ali. Eles são muito voláteis. E a temperatura interfere diretamente. Então, o que a gente tem? Quanto mais alta a temperatura, então, por isso é muito importante o motion que eu vou estar utilizando, se ela está mais arejada, menos arejada, como que está a temperatura interna. Então, temperaturas médias acima de 28, 30 graus, começa a comprometer a coloração. Então, isso diminui o quê? As rotas metabólicas secundárias de síntese, tá? Para a produção de antocianinas. O contrário, né? Temperaturas um pouco mais altas, né, nesses valores, aumenta o teor de vitamina C. Então, olha para você como é difícil. Né? Você melhora a cor, mas perde em vitamina C. Temperaturas mais amenas, né, até um certo limite, 21, 22 graus, vai depender muito de cultivar para cultivar, né, mas a tendência é que se manifeste uma cor vermelha mais intensa. Tá? Então, isso é um fator. Como que eu posso manejar isso? É aquilo que eu tinha mencionado. Coloração de filme plástico em estufa ajuda. Tá? Ajuda, mas até um certo limite. Tá? Senão, o que eu faço? Então, poxa, olha como que é complicado. Então, eu vou colocar uma cor azulada que vai ter um sombreamento, vai estar mais fresquinho lá dentro, então vai ter cor melhor. Tá, sim. Mas, ao mesmo tempo, essa cor azul, Lígia, não vai deixar passar o comprimento do vermelho e do amarelo, que é responsável por dar uma coloração melhor. Olha para você aqui. Então, você tem que manter uma boa intensidade luminosa, mas que tenha um ambiente mais arejado e mais fresco. Então, como que a gente faz isso no lugar quente? Pé direito mais alto.
Então vamos abandonar as estufas mais baixas e usar estufas com pé direito mais alto. Esse é um fator. Questão nutricional, importantíssimo, né? Potássio. Potássio está muito ligado também como condicionante para você aumentar a coloração. E é muito fácil explicar isso, né? Qual que é a função do potássio? O pessoal fala muito assim, potássio regulador osmótico, ativador enzimático. A principal função do potássio é manter potencial osmótico para que ocorra abertura de estômago. Uma das principais funções dele é entrar CO2 e produzir triose fosfato, açúcar. Quanto mais açúcar tiver, mais sobra eu vou ter para ser utilizado em rotas metabólicas secundárias para produzir, entre outros compostos, antocianina, que dá a coloração. Então, isso é muito, muito importante, a questão do potássio ligada à qualidade, a teor de açúcar. Ele começa, nossa, o pessoal fala do potássio é o nutriente da qualidade. Mas qualidade por quê? Simples, cara. Simples, ele permite maior entrada de CO2, perda de água, maior taxa fotossintética, porque entrou mais CO2, acumula mais açúcar, a planta tira o que ela precisa para respiração e fotorrespiração, o que sobrou ela vai armazenar. Ou vai utilizar em rotas metabólicas para produzir fenólicos, para produzir pigmentos. Então, daí a gente fecha um pouquinho, né, também a importância do potássio aí. Potássio aí, como macro, cálcio como macro e o boro como micro, é importantíssimo. Então, vários fatores de novo, né, que juntos vão trabalhar para dar a melhor cor pro morango. Morango, pro fruto. Mas a gente não pode deixar de lado a questão da cultivar, tá? Claro, certeza. Então, hoje aqui no norte do Paraná, norte pioneiro, a cultivar mais utilizada no sistema hidropônico é a Saandras. E ela, naturalmente, ela é ruim de cor, tá? Ela não tem um bom potencial genético para ter uma boa coloração. Então, também é relacionado. Então, não adianta eu dar todas as condições se ali não existe uma genética que permita... Não tem potencial, né, para isso. Vamos lá, outra pergunta, agora mudando de assunto, foi sobre fumigação de canteiros. Então, né, a fumigação, para quem não sabe, é uma técnica, né, em que você aplica produtos químicos no solo para eliminar possíveis, né, patógenos, pragas que vão causar doenças. Então, a pergunta foi se a fumigação de canteiros é utilizada no Brasil e se existe alguma alternativa para substituir essa técnica que alcance os mesmos objetivos. A gente sempre ouviu falar do brometo de metila, né? Final de 2006, início de 2007, o brometo de metila ele foi proibido no Brasil. Ele já era usado nos Estados Unidos desde a década de 60, né, na Califórnia e tal, para produção. E assim, era um produto que tinha uma eficácia muito grande, mas ao mesmo tempo tinha um efeito danoso à saúde, ao ambiente, porque ele matava tudo. Então ele foi, de forma corretíssima, proibido. E a partir daí se especulou muito em termos de produtos que pudessem fazer fumigação, tá? Mas com eficiência, a gente não tem produtos com o mesmo nível de resultado que o brometo de metila, tá? Isso a gente não tem. O pessoal usa algumas técnicas, eu acredito que até consiga ter no mercado negro aí alguém utilizando brometo de metila, pode até usar, mas assim, não é permitido, eu desconheço alguém que usa. Existem técnicas que podem ser utilizadas e que substituem o brometo de metila, mas, né, o antigo Bromex, né, que era o nome comercial, mas não com tanta eficiência. O pessoal tem utilizado, às vezes, quando ele não tem possibilidade de fazer uma rotação de cultura, ou mudar de área, né, ele tem utilizado vapor, né, com vapor de água, 70, 80 graus, e aplica. Então, e também a solarização. Então, o mulching permite muito. Mas pensa que na nossa região do centro do sul, né, das regiões produtoras de morango, você pegar a região da Mantiqueira, o norte do Paraná, você pegar
a região metropolitana de Curitiba, a região da Serra Gaúcha, a região de Pelotas, são regiões que nesse período você não vai conseguir fazer uma solarização decente, né? Porque a gente não vai ter radiação suficiente para poder fazer um aquecimento ali, né? Infelizmente, é uma prática que entrou em desuso, o pessoal não tem usado muito. E existem alguns controles alternativos? Existe. Então, esses dias mesmo eu vi um trabalho que eles estavam utilizando óleo essencial de mostarda, tá, em sistema orgânico para controle de Fusarium oxysporum. Isso que controlava bem o sistema de fumigação. Então, eles aplicavam embaixo do plástico, do mulching, o óleo essencial de mostarda, tá? Mas, assim, você não lê nada mais a respeito. Se você colocar na internet fumigação, vai aparecer brometo metido. Então, solarização e você usar vapor quente. Até é muito difícil, né, controlar doenças de solo. Talvez essa seja uma das razões que o cultivo protegido também, né, está crescendo em cima do cultivo a campo, né? Não tem alternativas eficientes, né, para você controlar, né? A própria solarização, você teria que ficar talvez um tempo sem cultivar, né? Que então entra no problema econômico, né? Talvez. Então, por isso, assim, de estar entrando em desuso, né? O sistema de produção a campo. E aí o sistema semi-hidropônico crescendo. Por quê? Está contaminado. Porque, assim, não adianta. A maior contaminação vem pela muda, tá? Não tem... Então, hoje mesmo, um produtor aqui mandou uma foto, até não consegui identificar muito se era botrite ou se era antracnose, né? Cor preta. Mas o que eu falei para ele? Olha, com certeza veio na muda. Tá? E qual que é a vantagem do sistema semi-hidropônico? Olha, a gente sabe que principalmente a botrite é saprófita, né? Então ela vive um tempão ali na matéria orgânica. Tira o substrato, autoclava ou troca, coloca outro substrato. Então o sistema hidropônico tem essa vantagem. Bom que você tocou nesse assunto da muda, né? Nesse problema, que também tem uma pergunta sobre isso. É possível e é viável utilizar a mesma muda em mais de um ciclo de produção? Então, isso é polêmico, tá? E entendo um pouco a situação do produtor. Então, é aquilo que eu falei na palestra e é a real situação. Morango, custo de produção do morango hoje, 60%, 70% é a muda. Por quê? O pessoal está usando muda importada, né? Aquele dia não dá para você aprofundar tanto, né? Porque, na verdade, tem umas pessoas, empresas, né, que tá lá para você não ser um pouco ofensivo, mas um setor que ganha muito dinheiro. Imagina, vou só te dar um exemplo, bem fácil de você fazer essa conta. Se eu comprar uma matriz hoje na Multiplanta, em Andradas lá, que é a única empresa que faz essas matrizes, eu vou pagar o quê? R$5 por matriz. Tá? Bem fácil a gente fazer a conta. Se eu colocar essa matriz em campo, essa matriz vai produzir 300 mudas. Tá? Ó, lembra, eu paguei R$5. Vou produzir 300 mudas. O viverista, o cara que produz essas 300 mudas, se ele vender a 50 centavos cada muda dessa, quanto ele vai ganhar ali? Olha, ele vai ter 150 e ele pagou 5 na matriz. Ah, tem um manejo? Nossa, vamos fazer um manejo top ali que o cara vá para R$50 que ele gasta. Não vai gastar isso nunca. Ele não vai gastar R$10 por muda, R$15 por muda. Então, o ganho é muito grande do viverista. E isso aumenta o custo. E se você pega a muda importada, então, a muda importada, dependendo, está chegando aqui a 1,20, 1,30, 1,40 a muda. Uma muda. Então, o que o agricultor pensa na cabeça dele? Gente, eu paguei R$1, 1,30, 1,40 a muda. Eu, no próximo ano, vou arrancar essa muda, jogar fora e comprar de novo? Eu não vou aguentar.
né? Financeiramente, ele fala assim, não vou aguentar. Apesar de aguentar, mas ele fala que não, vou manter essa muda aqui, vou mantê-la aqui por mais tempo. Né? Então, a prática correta é trocar a muda todo ano. Tá? Porque existem estudos, e nós fizemos uma pesquisa dessa aqui no Paraná, se você deixa de um ano para o outro, que a gente usa, fala assim, vamos usar muda de soqueira, né? usar cultivo, né? O pessoal fala assim, morango novo e morango velho, você tem uma redução aí de 20 a 30% na produção. Tá? Por quê? Vai ocorrendo a degenerescência. Né? Doenças, né? Mixerella, por exemplo. Então, o certo seria trocar, mas eu entendo o agricultor. Ele pesa muito você trocar. Então, o pessoal tem mantido 3, 4 anos a mesma muda. Né? A mesma muda. Então, mas se ele faz um manejo legal, ele pode manter. Ainda mais uma muda nesse preço. Tá? O ideal seria trocar. Tá? Mas com o valor que está hoje o milheiro, você pagar R$ 1.500, R$ 1.400 no milheiro, 1.000 mudas, né? Imagina, você vai colocar 130, 140 mil mudas por hectare. Só de custo de produção aí, 140 mil muda. Então é possível e até é utilizado, né, pelos produtores, mas tem essa redução do potencial produtivo. E assim, em alguns aspectos qualitativos também do fruto, pós-colheita que nós avaliamos também, há uma redução. A redução do tamanho do fruto, a redução, alteração de formato de fruto, a coloração altera, BRICS altera, tudo em função dessa manutenção. Mas se o agricultor faz um bom manejo, faz tudo, ele tem condição de diminuir, né, diminuir um pouco essa perda. Tá? Mas é normal hoje ficar 2, 3, 4 anos aí com a mesma muda, né? Porque se faz um investimento. Né? Mas por quê? Eu volto a falar aquilo. Olha, hoje nós somos totalmente dependentes primeiro do germoplasma internacional, né? Espanha, Estados Unidos principalmente e Itália, né? É o que se planta aqui. E descendo um pouco mais a nossa dependência por mudas provenientes da Espanha, do Chile, da Argentina também é muito grande, principalmente aqui no sul do país. Não, bom que você já deu o gancho para a próxima pergunta que eu ia fazer, que é justamente sobre isso, sobre as cultivares. Então, né, você já tinha comentado bastante na palestra, né, sobre as principais cultivares ter origem desses países, e falou um pouquinho sobre o que vem sendo feito aqui nessa área, né, de melhoramento, até da possibilidade de novas cultivares nacionais serem lançadas nos próximos anos. Não, então, aí 2 perguntas que surgiram nessa foi isso aí, se há previsão sobre o lançamento, então você já falou um pouco disso na palestra, se você quiser complementar um pouco esse assunto. E a outra é, assim, quais características são desejáveis hoje nas novas cultivares de morango? Assim, pensando tanto no produtor, né, que vê sempre aquela questão mais das características agronômicas, mas e também do consumidor, né, que a gente sabe que o consumidor hoje está cada vez mais exigente em qualidade. Então, hoje, sim, para que o melhoramento do morango tem que olhar para desenvolver novos cultivares? A história do morango no Brasil, ela começou lá na década de 40, né? Com o IAC. Um pouquinho mais tarde, década de 50, você pode até me ajudar nisso, que era uma estação de pesquisa agropecuária que tinha lá em Pelotas, que era vinculada ao Ministério da Agricultura, que hoje é a Embrapa Clima Temperado, né? Sim, Embrapa Clima Temperado. Que na verdade é o nome errado, né? Que nós não temos clima temperado no Brasil, tropical, né? Mas, enfim, esse pessoal, o doutor Alveri de Santos, né, lá na Embrapa, o Passos e o Camargo, então, eles deram um avanço muito grande na cultura do morango no Brasil, com o lançamento de cultivares, né? E exemplo disso é a cultivar Campinas, né? Que revolucionou a cultura do morango no Brasil.
E isso aconteceu o quê? Esse melhoramento até década de 90 do século passado. Depois disso, aconteceu um gap, né? Não teve quem desse continuidade e os programas de melhoramento eles estagnaram, parado. E nós passamos o quê? A servir de ponte para a entrada desses materiais, principalmente dos Estados Unidos, da Califórnia e da Flórida, né? Então, quem nunca ouviu falar no cultivar de morango Chandler, né? O Chandler é o principal melhorista lá na Flórida, tá? E o Douglas Shaw, que era o melhorista-chefe na Califórnia, né? Hoje não é ele mais. Mas, e aí a Embrapa serviu de ponte para a entrada, que de certa forma foi muito interessante, porque nós não tínhamos programas de melhoramento, mas se plantava Campinas, a gente tinha problemas sérios de Campinas de doença pós-colheita, era um morango muito saboroso, muito bom, bem produtivo, mas não tinha durabilidade nenhuma pós-colheita. De 90, década de 90, até 20 anos, praticamente não se falava em evento genético do morangueiro no Brasil. Então, surgiu uma oportunidade, né, que eu sempre tive interesse em trabalhar com morango, e a gente começou um programa em parceria com a Federal de Lavras. No tempo eu estava na Unicentro e a gente começou a fazer cruzamento com cultivares comerciais. Aí, pouco mais adiante, nós conseguimos aprovar um projeto de excelência, um Pronex, com esse argumento, que era o quê? Produzir cultivares genuinamente brasileiras. Aí entrou em parceria aqui a UEL, a Unicentro, a Federal do Paraná e Lavras. Né? Nós nunca recebemos muito apoio da própria Embrapa, do próprio IAPAR, mas enfim. E a partir disso, a gente tem trabalhado e tem obtido materiais bastante promissores, principalmente quando a gente compara com o material importado. Então, hoje a média, você tem o quê? O pessoal produzindo 1 quilo, 900, você pegar 800 gramas é a média. Então, a gente tem material produzindo 1,5 kg, 1,8 kg, 2 quilos. E hoje, como que está esse material? Esses materiais, esse ano a gente começa os VCUs. Então, a gente tem em mãos 12 já híbridos, já bem avançados, de dia neutro, 12 de dias curtos, né? Que a gente vai fazer a limpeza clonal no laboratório do professor Ricardo, está disponibilizando, tem um aluno de doutorado trabalhando com isso, fazer essa limpeza clonal, e a gente vai montar os VCUs. Então, a gente vai montar, que eu vejo conversa com o pessoal para montar com o agricultor lá na Serra Gaúcha, montar pessoal em nível do mar em Itajaí, em Santa Catarina, Guarapuava, aqui em Londrina. Aí a gente tem uma parceria com o pessoal, uma parceria perigosa, de risco, pessoal da Embrapa, Hortaliça, pessoal de Lavras, então, pessoal ali de Prudente, então, no Oeste. Então, assim, a gente vai montar vários VCUs e a gente imagina que, no máximo, 2 anos, a gente já consiga já colocar cultivares genuinamente brasileiros num custo bem menor. Então, seria o quê? A gente conseguiria, imagina, você diminuir 70% o valor da muda para o agricultor. A ideia é essa, o trabalho é esse, sabe? De produzir nesse sentido, de desenvolver esses materiais, tá? Nesse sentido. Aí você perguntou, o que se quer hoje no morango? Olha, para quem não tinha nada, qualquer coisa já é muita coisa, tá? Então, essa é uma frase do meu orientador de mestrado, doutorado, que eu sempre converso muito com ele a respeito disso. Falei, professor, mas é difícil pra caramba você selecionar para componentes agronômicos e para resistência à praga, doença de pós-colheita. Aí ele fala assim, olha, um degrau de cada vez. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos selecionando para componentes de produção, que seria o quê? Tamanho de fruto, cor de fruto, tá? Firmeza de fruto, que hoje é muito importante, pensando que na durabilidade, então você tem um fruto muito mole, ele não vai durar. O consumidor compra com os olhos, então tem que ter uma boa coloração, tem que ter um bom tamanho, um bom formato. Então nós estamos batendo nisso.
produção, né, produtividade, que a gente chama de produção comercial, porque não adianta você ter produção total se não tem uma boa produção comercial. Produção comercial, cor, firmeza e algumas características de pós-colheita, principalmente BRICS, tá? Acidez titulável, que vai me dar o rate depois, a relação. Então, basicamente, esses fatores. E de vez em quando a gente aventura um pouquinho em fazer de resistência à praga. Mas o primeiro passo que a gente está tentando atender. Primeiro momento, o agricultor, que ele quer produção. E preço mais barato na mula. Na sequência, o consumidor, que seria se o morango for ruim, sem gosto, sem doce, ele não vai comprar mais. Tá? Então, a gente está indo com esses caracteres, né? Mas a ideia, depois do programa já todo já estabilizado, conseguir colocar, é você trabalhar para progredir resistência à mixferela, resistência à traquinose, ao vermelhão que a gente tem, que a gente não sabe o que é, resistência ao ácaro, né? Então, a gente tem trabalhado nisso. Um fator que é o gargalo hoje, se a gente conseguir, vai ser a tristeza de muita gente fora do Brasil, é você conseguir um morango mais tolerante a calor. E aí a gente já está. Hoje mesmo, eu trazei aqui um pouquinho, porque eu fui lá na Fazenda Escola, nós estamos lá com um ensaio lá de mais de 2.000 plantas, já com esse objetivo, já colocamos um pouquinho mais tarde, justamente para quê? Para selecionar um material que seja produtivo em condições de temperatura mais elevadas, né? Principalmente aqui no norte do Paraná. Então, a intenção também é essa, de você conseguir um morango que seja mais tolerante ao calor. Então, assim, está perto, não está longe, Lígia. Então, a gente já pode falar que eu acredito que em 2 anos aí, no máximo, né, máximo 3 anos aí, consiga colocar cultivares genuinamente brasileiras aí no mercado. Ah, legal. Então, o produtor pode esperar por novidades. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, hein? Bem interessante. Última pergunta agora para finalizar, então está relacionada à pós-colheita. Então, como você comentou, né, o morango é um produto que tem elevada perecibilidade, né? Geralmente tem uma curta vida de prateleira. E aí uma pergunta que veio foi relacionada à questão da quantidade do açúcar no fruto e a relação disso com a pós-colheita. Então, os frutos que têm mais açúcar, eles podem ter uma pós-colheita menor? Existe alguma relação em relação a isso? Infelizmente, existe. Então, existe uma relação que é o seguinte: quanto maior o teor de açúcares, quanto mais alto o BRICS, menos firme o morango é. Tá? Então, por isso que tem que sempre buscar um equilíbrio. Mas a gente sabe o que? São vários genes que controlam isso, né? É poligênico. E a gente tem observado que dentro dos nossos materiais aí, a gente tem conseguido alguns que apresentam BRICS altos, são doces, né? E com relativa firmeza. Mas provavelmente surgiu, como o morango é octaploide, quando você faz o cruzamento, segrega para tudo quanto é condição, e a gente, uma das características que a gente levando em consideração no nosso programa como carro-chefe de seleção é o BRICS e a firmeza. Então, a gente tem conseguido selecionar material que tem uma firmeza e com BRICS bem alto. Tá? Mas a maioria dos materiais que tem hoje no mercado, se ele é muito doce, então para os italianos, por exemplo, nossa, os materiais italianos, a Persinque, Nora, a Jônica, são morangos prazerosos demais de você utilizar ele na alimentação. É muito bom, muito saboroso, muito doce, mas são morangos que comprometem em termos de pós-colheita, de durabilidade pós-colheita, né, tempo de prateleira. Aí você pega, por exemplo, o Oso Grande, né, que foi um dos primeiros morangos. Nossa, é um morango super firme, dura muito. Né, mas ele não tem uma coloração boa e não tem um teor de BRICS, né, elevado. Então, o ideal é tentar chegar no equilíbrio. Entendi. Então, quando você ganha em BRICS, você perde firmeza e aí firmeza. Tem essa e vice-versa. Né? Então, assim, há relatos desses genes
e eles estão ligados muito próximos, sabe, a menos lá de 1 centimorgan de distância lá, sabe, esses genes que têm efeito maior. Então, precisa surgir rapidamente aí um recombinante aí, para que você consiga um material melhor. O Camino Real, que é uma cultivar, ela é muito bom de cor, tem um sabor até bom e tem uma relativa firmeza. É um material que o pessoal da Califórnia conseguiu chegar bem próximo. Não, mas beleza, Juliano. Então, acho que eu vou encerrar, né, as perguntas por aqui. A gente já falou um bom tempo, né, mais de 1 hora. Ainda teria mais assunto para a gente discutir, né? Então, realmente surgiram muitas perguntas durante a palestra. Mas acho que hoje, né, a gente já conseguiu conversar bastante sobre os principais pontos. E antes de finalizar, então, vou passar a palavra para você de novo, né, para você se despedir. Gostaria antes, claro, agradecer você pela sua disponibilidade, tanto por ter feito a palestra, né, e por mais uma vez aqui ter tirado um tempo para conversar com a gente e dividir um pouco do conhecimento que você tem sobre a cultura do morango. Então, né, muito obrigado e, né, deixo com você para você finalizar, né, se despedir aí para o pessoal. Ô, Lídia, eu que agradeço, sabe? Agradeço a você, o professor Claudemir, o pessoal que está envolvido no SACA, né? Que acho que vocês estão de parabéns. Eu já tinha mencionado isso, porque a grandeza que foi esse evento, né? O público que atingiu, né? Assim, é uma realização muito grande para a gente, que está podendo passar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Para todos os segmentos, né? E principalmente, né, dentro desse momento difícil que a gente está vivendo, né, do aspecto tanto do Covid, né, que a gente está deixando de fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo estamos buscando alternativas, né? Tinha mencionado, eu acho que essa iniciativa de vocês foi fantástica e principalmente, né, olhando no outro de ultra ótica, né, permitir, né, esse evento, poxa, permitir que a gente mostre para a sociedade que a gente não está parado, né, que a gente está preocupado, que a gente quer fazer, sabe, para quebrar um pouco aquele estigma, né, que se tem hoje de alguns membros da sociedade em relação à universidade, né, em relação aos professores, aos pesquisadores, né, então isso aí oportuniza a gente e mostra que a gente também está correndo atrás e está tentando participar aí para contribuir da melhor forma possível, né. Mas no mais é isso, Lígia, vocês estão de parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Para mim foi um aprendizado muito grande estar conversando com vocês também. Ah, beleza, professor, e parabéns pelo trabalho que você desenvolve, muito bom. Bom, pessoal, então, né, a gente finalizou aqui a conversa com o professor Juliano, agradeço mais uma vez, né, a disponibilidade dele aqui, e também gostaria de agradecer a todos que assistiram a palestra e interagiram, né, enviaram as perguntas, né, porque foi com isso que a gente teve a ideia de fazer essa conversa, né, e surgiu todos esses questionamentos que foram abordados aqui hoje. Então, eu finalizo com essa frase, né, que a melhor tomada de decisão começa investindo em conhecimento. Então, tanto na agricultura como em qualquer área, né, o conhecimento é essencial para você ter bons resultados, né, para você tomar as melhores decisões, né, então, tão importante quanto você investir em insumo, em tecnologia, é importante você investir em conhecimento. E a ideia da equipe que está organizando o SACA, né, é continuar compartilhando com vocês, na forma de palestras, na forma de bate-papos, conhecimento relacionado à área técnica, né, da agricultura, que vem agregar a todos vocês. Então, a gente já está planejando, né, organizando um segundo ciclo de palestras, e, né, fiquem de olho nos canais do SACA para ficar atentos às novidades. Também gostaria de agradecer às empresas, né, parceiras do SACA, né, a Bayer, Corteva, Brasmax, Dom Mário, Ubifol, Balagro, Agrosset, Superbac, Adamar, Agrocem, Integrada, Sementeste, Sacata, AgriCitrus e FD English.
Também gostaria de convidar vocês a se inscrever nos nossos canais, né? Então, Saca Well no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, obrigada a todos que nos assistiram hoje e nos vemos nos próximos vídeos.